Você está nessa do Galvão, o seu Domênico está mudando demais. Ele falou que vai mudar mais ainda. Um abraço, Kleber, um abraço a todos, uma boa noite. Eu acho que o tempo que ele teve agora, dessa semana, para treinar, eu acho que é lógico que não vai conseguir em somente... Foram 2, 4, 5, 6 períodos de treinamento, né? Porque foram 2 períodos em tempo integral. Vai mudar muita coisa, mas eu acho que vai dar para ele a possibilidade de conhecimento dos jogadores, entendeu? Porque tem muitos jogadores, principalmente aqueles que estavam na reserva, que não tem tido a possibilidade não tinha, né? Pelo menos a possibilidade de ter, vamos dizer assim, esse contato maior, ver características desses jogadores. E ele no final do jogo hoje já falou que vai continuar revezando os jogadores para manter todo mundo em forma, né? Ô Kleber, é muito difícil. Uma das primeiras coisas quando o Jorge Jesus saiu, que viria um novo treinador, uma das coisas que eu falei foi o seguinte: quem chegar agora vai ter que procurar manter a harmonia do grupo, que era uma coisa que chamava muita atenção, né? Era um grupo muito harmonizado, mas principalmente pela figura do treinador, né? A gente viu vários jogos e muitos jogadores no banco, mas sem problema nenhum, né? Quer dizer, a gente já viu já uma faísca porque alguém ficou no banco, não, mas eu não estava lesionado, que foi o caso do Arrascaeta, que inclusive ontem jogou uma boa partida. Quer dizer, o caso do Everton Ribeiro, você manter, né, um clima harmonizado, um ambiente legal, o Casa sabe muito bom como é que funciona isso. E exatamente num período bastante difícil, onde tem que ter resultado, existe uma pressão, existe uma comparação, né, que eu acho que é meio desleal em relação ao time de 2019 com o Domenech ou qualquer outro treinador que viesse, que é meio injusto com eles, né? Então precisa ter um pouco de paciência, um pouco de tempo. Essas várias modificações que inclusive o Galvão falou, eu acho que elas são aceitáveis de acordo com o adversário. Só não dá para aceitar muita improvisação, entendeu? Esse tipo de coisa realmente eu acho que não vai trazer benefício, pelo menos nesse início, para os jogadores. No caso do Santos, ontem o Santos... A única coisa ruim do jogo de ontem, Kleber, foi que parou demais. O jogo foi muito picotado, porque a gente estava sentindo, a gente estava tendo prazer em estar ali, em comentar o jogo. Aí o jogo começou a ser picotado, aqueles problemas todos com o VAR, terminou caindo realmente um jogo que tinha tudo para ser talvez o melhor jogo do campeonato até agora. Nos 2 lances, o gol foi feito. No primeiro, eu acho que o Bandeira marcou a posição de impedimento. No segundo, o Bandeira não marcou a posição de impedimento. O Bruno, acho que era o Bruno Rafael Pires estava na Bandeira, se eu não me engano. Ele marcou a posição de impedimento no primeiro e não marcou no segundo. No primeiro, demorou bastante mesmo. Na nossa soma aqui, deu quase 8 minutos as 2 paralisações. Teve gente falando em 12, 15, 20. Hoje mais cedo. Foi 3,5 no primeiro. O Zé falou em 10 minutos. Nós aqui, durante a transmissão, o que me falaram foi 3,5 no primeiro e mais 4,20 no segundo. Então deu quase 8 minutos. Mas enfim, porque o primeiro lance é mesmo difícil, né? Isso que o Casa está falando, o próprio Sálvio Spínola, que é da Central da... Jamais vivo quando ela vier, porque as mudanças de regra demoram 2 gerações, né? Para que se possa fazer. O que eu entendo e que concordo com o Casa, quando ele diz isso, aí não é um impedimento de estar à frente do adversário, de ter que não ter 2 jogadores adversários entre o jogador e a linha de fundo, que essa é a regra do Arnaldo me ensinou, né? Tudo que eu sei daqui aprendi com o Arnaldo Souza Coelho. Grande, Arnaldinho, abraço para você. Então, era em relação à linha da bola, né? Se a bola está mais próxima à linha de fundo do que o jogador, se ele está chamado atrás da linha da bola. Então, nesse caso, fica ali, aí para 4 minutos e meio, para ver a linha, para ver o que ele está. A bola vem por baixo, tem um pedacinho do ombro dele que está à frente em relação à bola que está por baixo e a linha de fundo. Ou seja, é um preciosismo que, para mim, atenta contra o futebol. Para mim, agora, vai ter que mudar a regra? Quem vai mudar? Eu vou mudar a regra? Não vou mudar a regra, em hipótese alguma. O Júnior vai mudar a regra? Vocês vão mudar a regra? Nenhum de nós vai mudar a regra. O Gaciba deve estar sem dormir. Também, não, é o trabalho dele, né? Mas eu acho
é um preciosismo. Eu não consigo concordar com uma marcação dessa. O preciosismo, esse pedacinho do ombro aqui estava meio centímetro à frente da linha da bola. Quer dizer, o corpo dele está todo aqui, o pé está lá embaixo. Não sei, eu acho um preciosismo que atrapalha o futebol. No lance do primeiro gol, é uma coisa milimétrica e matemática, digamos assim, né? Tanto é que ele não foi ver. Agora, o segundo... Que é que eu ia pedir pra gente já... É uma coisa de interpretação. Depois eu ouvir vocês de todos. É uma coisa de interpretação, porque o Jobson, ele atrapalha a visão do goleiro. Foi o que o árbitro chegou à conclusão, é uma coisa interpretativa. Mas gol, assim, não, no caso do milimétrico, tá 1,5 centímetro à frente da linha da bola. a situação. Ou seja... Mas sabe uma coisa? Pois é, eu fico uma coisa com que eu entendi também, que já ouvi falar o Wright falar muito, o Arnaldo falava muito, que é o seguinte, o juiz também tem que ter um tato no jogo. Um tato na jogada. Essa jogada do segundo gol, ele ficou em dúvida. Aí ele olha pro goleiro, o goleiro foi na bola, ele olha a zaga, ninguém reclama, ninguém fala nada. Ele fala, não atrapalha Não, gente, ninguém. mas espera aí pouco. Por exemplo, para mim, por isso que para a gente conversasse, minha opinião, o primeiro gol eu entendo a anulação, o segundo eu acho que eu não anularia. Então, eu também. Eu também não. Por que eu não anularia o segundo? Porque, que eu estava explicando, por que ele foi ver, né? Ele foi ver por causa disso. O cara falou assim, olha, quando tem o cruzamento, o Jobson está em posição de impedimento. O Jobson não toca na bola. Mas você tem que decidir se o Jobson atrapalhou ou não o goleiro. E aí por isso que eu fico em dúvida desse negócio da autoridade do árbitro. O Arnaldo fala isso mesmo, a gente já brigou muito por causa disso. Para mim, quem decide, na medida em que ele vai ver o vídeo, quem decide é o árbitro de campo. Tirar do árbitro de campo. Claro. Ele é que decidiu. Ele foi... mas quando ele é chamado... Quando ele é chamado, ele já tem uma influência. Mas o Kleber, ele está lá dentro com o comportamento dos jogadores. Foi o que eu falei na transmissão. É engraçado que ninguém do Flamengo levantou a mão, né? Porque a bola foi muito rápida, né? Não, o Diego principalmente. Você vê que deve ter sido mais prejudicado depois que a gente viu pela imagem. Eu estava vendo, eu acho que foi o Seleção hoje, estavam falando também, que é uma outra coisa, né? Acho que foi o Luiz Roberto que falou, que é a questão do protagonismo hoje de quem está na cabine para decidir isso aí. E deram números, né? Da quantidade de vezes que foi trocada, vamos dizer assim, a situação, e agora está um número absurdo, 2 vezes maior. É que nesse lance, né, Júnior? Nesse lance, me parece que assim, não tinha outra solução, a não ser a cabine checar o lance, porque é gol. Ou do segundo, você fala? Dos dois. Mas desse segundo, ele checa porque é gol. Então, ao checar, ele não decide. Wilton, aconteceu isso. Decida lá. Você vai decidir se interferiu ou não interferiu. Então, assim, por exemplo, numa rodada, se estivéssemos nós no campo, você daria os 2 gols ou anularia os 2 gols? Eu anularia só o primeiro. Anularia o primeiro e daria o segundo. Porque você acha que a ação do Jobson... A reação dos jogadores do Flamengo me mostra que o Jobson não interferiu. E até do próprio goleiro. Principalmente do Diego. O Noriega? Eu anularia o primeiro e validaria o segundo, porque eu acho que o Jobson estando ali ou não, o Diego não pegaria a bola. Pro Losetti. Eu anularia os 2 porque eu acho que hoje é o que determina a regra, é o que está escrito. O VAR acabou com algum... Como está escrito que a interpretação que a ação do jogador daquela forma significa para o goleiro que ele não vai saber se a bola vai ser desviada ou não no campo. Eu também acho que não atrapalhou. Você anularia os 2. Mas eu anularia os 2 porque o VAR está aí para cumprir o que eu anularia o primeiro gol muito a contragosto, porque aquele ombrinho só porque o cara tá falando que a linha tá mostrando. Aquele ombrinho lá não interferiu no pé do Daniel. Agora, o segundo não anularia de jeito nenhum. O Júnior? Eu mantenho a minha posição de ontem na transmissão. O primeiro é fato, tá ali. Você tira a fotografia, o ombro tá na frente, acabou. Entendeu? O outro, por ser uma questão interpretativa e pelo fato de nenhum jogador, inclusive o Diego Alves, não ter reclamado, quer dizer, eu acho que seria um gol regular. Galvão anularia os 2 ou nenhum dos 2 ou só um? É difícil pra caramba, né? O primeiro é fato. O primeiro é fato, mas eu volto a dizer, é um preciosismo. Volto a repetir, como disse o caso, a bola que vem por baixo, decidida com o pé. Se um pedacinho do ombro está na frente, mas se é fato, vou fazer o quê? Mas aí chamaram o juiz não viu. Chamaram o juiz, lá, tem um fato lá. Ele vai lá, olha, vê, demora aquela vida inteira. É fato. O segundo é uma interpretação.
ele se deu o direito de interpretar que atrapalhou. Mas eu entenderia como lance absolutamente normal. Absolutamente normal. Ainda mais que o goleiro, quando acontece uma coisa dessa, o goleiro mesmo se jogando, ele cai do chão mesmo, ele levanta o braço. Alguém levanta o braço, alguma coisa. Eu estou com o Júnior inteiramente nessa. Eu não sei, eu acho que eu não anularia era nenhum. O Galvão falou do Cuca, para a gente encerrar o assunto de falar de bola. O Cuca, obrigado, senhor Cuca. Ele falou na hora do VAR. Ele não reclamou do VAR, mas olha o que ele mandou. Todo mundo fica louco, fica louco. Parece aquele jargão lá do Kleber Machado. Hoje não, hoje não. Hoje sim. Para nós está ao contrário. Pô, hoje sim, hoje sim. Hoje não, de novo não. Pô, tá chato, cara. É isso mesmo, cara. Quem foi muito bem, o Cuca pra mim... Não, quem foi muito bem foi eu, pô. Lá em 2002. Aquele final famoso. Mas ele fez essa homenagem pra você. Mas ele definiu tudo, cara. O Cuca, ao utilizar aquele seu final de que nem prêmio da Áustria, ele definiu, como você definiu quando você disse, hoje não, hoje não. Aí aquela tristeza de hoje sim. Aí o Cuca definiu com o contrário. Hoje sim fizemos gol. Hoje sim fizemos gol. Não. E o Dura pergunta, né? Hoje não, hoje não, hoje sim. Hoje sim? O Cuca meteu. E o Cuca meteu, mas hoje sim de novo! Dois, né? Só tem uma coisa. Eu anularia os dois e, independentemente do que cada um acha, não pode demorar o que demorou. Sem dúvida. Isso é um absurdo total. Sem dúvida. Ele falou nisso. Ele falou uma coisa certa. A demora irrita os dois times, irrita os dois bancos. Claro. Né? E se tiver torcida, irrita toda a torcida. Tira a credibilidade do Tanto é que os dois gols foram narradores, jogo, comentaristas. Os Santos 20 minutos de jogo, nós tivemos 10 minutos de paralisação. E o Santos deu um ataque, fez o gol. Deu outro, aí parou, voltou. O Santos deu um ataque, fez o gol. Parou. Mudou o jogo. E depois daquilo, o Kleber, Wilton perdeu um pouco o jogo. Kleber, você viu que o caso é disso aí? Irrita um time, irrita o outro time. Se tivesse a torcida, irritava a torcida. Vocês estavam trabalhando no jogo, você, o Casa e o Júnior. Imagina nós que estávamos assistindo o que irritou todo mundo. Não, todo mundo. Eu fiquei irritado. Não, porque você fala assim... Espera. Pô, não, primeiro assim, o jogo estava sendo bem jogado. Claro, Dois golaços. Claro. Aí você para, beleza. Tá impedido? Pô, 30 segundos. Ó, pô, você fica ali parado. Você vê que você não sabe o que vai acontecer, os jogadores não sabem. E isso, além da irritação, é o seguinte, você quebra o ritmo do jogador no jogo. Completamente. Aí depois volta, o jogador começa a entrar no ritmo, você perde o ritmo de jogo. E o jogo, gente? Então, o Flamengo já começamos a falar do Flamengo. Só para encerrar minha participação nisso, Júnior, veja com a tua experiência toda. Em momento algum, o Cuca disse, não estava impedido no primeiro, não estava impedido no segundo, o Santos obrigado. Não, ele se referiu a essa coisa, demora, que fica todo mundo louco, não sabe quem vai ser marcado, é preciosismo. Em momento algum, o Cuca disse assim, prejudicaram o Santos, roubaram, porque não estava, Não, é essa coisa que cerca. Esse negócio do VAR, tem hora que tá chato demais. Não. Porque ele estava ali do lado, né, Galvão? Ele deve ter visto exatamente que modificou o comportamento, o foco do time dele, que estava extremamente focado até o momento também do segundo gol. Depois daquilo ali, parece que o jogo tomou um rumo, né? Em que o Santos já não estava da mesma forma como estava até fazer o segundo gol quando foi anulado. Então, e o que vocês estão achando, assim? O time do Santos, o time do Flamengo, assim, eu tendo a entender o Torrent. Primeiro que eu conversei com o Júnior ontem, acho que o Casa já tinha saído, estava falando com ele no final da transmissão no GE.globo. Falei assim, esquece o Flamengo do ano passado. Pô, esquece assim. Pô, põe na história, reveja os jogos, porra, bata palmas. Agora, aquele time, aquele momento lá, aqueles caras todos, não, pode ser até que tenha de uma outra maneira, porque o Jorge Jesus foi embora, lamentavelmente. Então eu chego a entender o técnico do Barcelona, o técnico do Flamengo, o que ele tem de ideia, desde Bayern de Munique, Barcelona e tal. E acho que o time fez um bom jogo ontem. E o Santos, que me parece uma grande interrogação, eu fico vendo o Santos às vezes quando eu converso com ele, né? Tem semana que ele chega e fala assim, esse time do Santos me preocupa.
Depois ele chega e fala, pô, esse time do Santos tem 2 caras bons. É isso mesmo, ele tá... Eu acho, o Santos tá falando. É. O Santos tem os dois lados, o lado mais perigoso que tem no futebol brasileiro. O Flamengo também tem. O Marinho e o Soteldo. Todos os jogos, eles infernizam o marcador.